Boas-vindas a mais um episódio da série ChatGPT e IAs generativas aqui da Alura. Eu sou o Fabrício Carraro e nesse episódio a gente vai ver mais ou menos um tutorial sobre como você pode acessar a API do ChatGPT em Python usando o Google Colab. Então tem muitos conhecimentos, é uma aula mais de programação e eu espero que você possa usar para criar os seus próprios projetos. Então vamos lá primeiramente para a documentação do ChatGPT, né? Quando você olha lá no site da OpenAI, a gente vai ter a documentação dos modelos GPT e ele te dá aqui os modelos que você pode usar, né? Por exemplo, o GPT 3.5 Turbo, o GPT-4, né? Que o 3.5 é um modelo um pouco mais antigo, ele é um pouquinho pior, o GPT-4 ele é o mais recente atualmente, então ele é melhor, ele entende melhor as coisas, os pedidos, ele foi treinado com mais dados também. E quando você vai ver aqui, ele fala de Chat Completions API, né, que é a nossa API da OpenAI. Basicamente, o que é uma API? Ela é um conjunto de regras, de funcionalidades que ensina um programa a se comunicar com o outro. Ele faz essa conexão aí entre dois sistemas. E hoje a gente vai criar um projeto que vai se conectar com esse sistema, com a API do ChatGPT. A gente pode escolher se vai se conectar com o GPT 3.5 Turbo, com o outro modelo, com o GPT-4, isso é nossa escolha. E como que a gente vai fazer isso? Através do Google Colab. Ele é um notebook, ele é basicamente um lugar onde você pode escrever código na internet. Você não precisa instalar nenhum software, você consegue simplesmente entrar lá em colab.research.google.com ou se você quiser criar um novo, só que colab.new no seu Google Chrome, porque ele já está conectado, né? Ele é uma ferramenta do Google, então ele já vai entender do que você está falando e já vai criar um arquivo novo. Eu criei esse novo aqui anteriormente e eu vou usar ele para criar o nosso projetinho aqui. Começando, primeiramente, a gente vai começar com um inicial, onde a gente vai colar esse comando, !pip. Esse pip é só um gerenciador de bibliotecas, então ele vai ajudar a instalar. Install, que é instalar em inglês, OpenAI. Isso aqui é a biblioteca da OpenAI, que é a empresa por trás dos modelos GPT, né, o ChatGPT e tudo mais. E você clica esse botão de play aqui e ele vai começar a fazer o download dessa biblioteca, que através dela a gente vai fazer essa conexão com a API do GPT. Você vê aqui que foi muito rápido, ele já instalou e agora a gente vai começar a desenvolver o nosso projeto. Primeiramente, a gente vai fazer duas coisas aqui. Eu vou colar o meu código. A gente vai importar essa biblioteca que a gente acabou de instalar, né? Só import OpenAI para importá-la. E aí a gente vai setar a API Key. O que é essa API Key? Ela é basicamente, de uma maneira muito simples, um modo mais moderno de usuário e senha. Ela é como o sistema do ChatGPT, da OpenAI, vai saber que você é você e, nesse caso, vai poder te cobrar, porque essas chamadas para a API do ChatGPT, elas são pagas, né, do GPT, dos modelos GPT. E aqui, usando essa biblioteca, você vai fazer OpenAI.API_key igual a... Aqui você vai colocar a sua chave secreta. Ela vai estar entre aspas, e para você conseguir essa chave secreta, você tem que ir lá na plataforma da OpenAI, platform.openai.com, e aqui em cima, do lado direito, onde está o seu nome ali, o seu usuário, você vai escolher isso e clicar em View API Keys, né? Ver as chaves API. E aqui tem todas as outras chaves que a gente criou anteriormente. E você vai aqui em Create New Secret Key, criar a nova chave secreta. E você pode dar um nome para ela, né? Ela vai ser usada só para esse sistema. Então aqui o nome dela vai ser WebSerie. Esse nome é só para você ter um controle melhor mesmo, né? E quando você criá-la, você vai ver que ele te avisa aqui. Salve essa chave secreta em algum lugar seguro e acessível e você não vai ser capaz de vê-la novamente. Ou seja, se você fechar essa janelinha aqui sem copiar ela, você não vai conseguir ver ela nenhuma vez mais. Então eu copiei, coloquei done aqui, terminado, e aí eu vou lá no meu Colab, no meu notebook,
e eu vou colar aqui no lugar da secret key, eu colo essa chave secreta. E um aviso muito importante aqui, não compartilhe essa chave com ninguém. Repito, não compartilhe essa chave com ninguém na internet, com amigo, com ninguém, porque se alguém tiver essa sua chave, eles vão poder fazer chamadas usando ela que vão cobrar do seu cartão de crédito. Então toma muito cuidado com ela. Eu estou fazendo aqui abertamente para vocês, mas obviamente eu vou deletar essa chave depois dessa gravação aqui. Continuando aqui, a gente vai voltar lá na documentação da OpenAI, e ele mostra aqui na Import OpenAI, ele mostra como a gente pode fazer uma chamada para a API. Eu vou copiar isso aqui só para a gente ter uma base, né? Mas a gente não vai fazer exatamente dessa maneira o nosso sisteminha, o nosso projetinho. A gente vai colar aqui. Então, basicamente, ele faz OpenAI.chatCompletion.create, ele abre um parênteses, e aí você escolhe o modelo, que como eu falei, você pode escolher o modelo do 3.5 Turbo, você pode escolher o modelo do GPT-4, o GPT-4 é mais caro também, as chamadas a ele, o GPT 3.5 ele é mais rápido e mais barato, mas ele foi um modelo treinado com menos dados, então talvez a resposta não seja perfeita. E aqui, Messages, em vez de dar um dicionário aqui que ele está dando, né, uma lista, na verdade, com vários dicionários, eu vou fazer isso aqui separado, essa lista de dicionários fora, e eu só vou colocar aqui uma variável que eu vou chamar de Messages também. Então, vai ser uma variável que eu vou criar depois lá no meu, lá em cima aqui no código, né? E em vez de mandar só essas coisas aqui, né, mandar só o modelo do GPT 3.5 Turbo, do GPT-4 e as mensagens, a gente tem como mandar outros parâmetros também. A gente pode mandar a temperatura, que é um parâmetro para decidir se o que eu vou escolher, a palavra a ser escolhida, ela é uma das mais prováveis lá, de acordo com o treinamento dos modelos GPT, ou menos provável. O modelo padrão, né, o número padrão é 1, mas você pode colocar um 0.8 também. Eu vou deixar no 1 por enquanto. E você pode também escolher os tokens, a quantidade máxima de tokens. Um token é basicamente a mesma coisa que uma palavra, na verdade é um pouco menos, mas de maneira fácil, explicando aqui de maneira fácil, é como se fosse uma palavra. E eu vou colocar o nosso max tokens com o valor de 200. E a gente pode até mandar esse código aqui, fazer ele rodar, só que ele não vai fazer nada, porque a gente não está recebendo uma resposta, a gente não está nem mandando uma mensagem, né? Tem uma variável aqui que não está inicializada com nada. Então a gente vai fazer essa variável messages agora. A gente pegou, né, isso aqui lá, que já estava no nosso exemplo da documentação do ChatGPT, e a gente vai colocar o que aqui dentro, né? Em vez de tudo isso, eu vou colocar só um dicionário, né? Ele tem uma lista, né? A gente pode ver esses colchetes aqui, e aqui dentro a gente tem um dicionário que tem um role system, content, you are a helpful assistant. A gente pode colocar até em português, você é um assistente prestativo. Eu coloquei aqui para vocês, mas eu posso copiar um código que já tenho pronto aqui também, que ele está um pouco mais, com mais opções, que a gente vai poder brincar depois com ele também. Então, isso aqui, essas mensagens, elas vão definir a sua comunicação com a API do GPT. Primeiramente, esse role system aqui, ele vai indicar que quem está atuando aqui no papel é o sistema. A gente poderia colocar também que como se fosse a pessoa, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, e a gente tem algumas opções para o conteúdo, né? O content. Você é um assistente prestativo, mas a gente poderia citar ele diferente, né? Você é extremamente sarcástico, você é extremamente formal, que usa o português da época de Camões, a gente vai ver isso mais para frente, e a gente vai começar também a fazer uma chamada, né? Então, vamos fazer um input message, vai ser a nossa mensagem, que vai receber um input. Para quem já sabe Python, você vai esperar uma entrada do usuário, né? Então, você vai esperar o usuário digitar alguma coisa, isso é esse input, essa função input, e aí a resposta, né, o que vier aqui, o que for retornado, o que o usuário inserir, vai ficar guardado em input message, e isso vai ser appendado, vai ser adicionado nessa variável messages, né? Então, messages.append, então inclua lá, depois desse role system content, você vai colocar um role user, ou seja, é o usuário que está falando isso, e o content, o que vai ser o conteúdo? Essa mensagem que o usuário digitou.
né? Então, você está falando para o sistema, para o GPT, seja um assistente prestativo, e você está mandando, essa é a minha primeira mensagem, que vai ser uma pergunta, né? Crie uma poesia, qual é a diferença entre isso e isso? Isso aqui, esse input message, é o seu pedido, o seu prompt, que você vai estar fazendo para a API do GPT. E como isso é uma conversa que a gente vai estar tendo, né? Fazendo uma pergunta, tendo uma resposta, fazendo uma pergunta, tendo uma resposta, isso vai precisar estar dentro de um loop, né? Então a gente pode fazer um loop while, mas para ele não ficar um loop infinito, a gente vai poder fazer ele aqui dessa maneira, né? Até a gente digitar a palavra fim, né? Essa input message, né? A entrada do usuário, enquanto ela não for fim, né? Enquanto ela for diferente, not equal a fim, você vai fazendo essas chamadas para a API do GPT. Então, essa base aqui está praticamente pronta. Mas o que a gente ainda não tem é a resposta. Como é que a gente vai obter a resposta que a API vai dar para a gente? A gente já está mandando a pergunta aqui, né? A gente está mandando esse messages que ele vai ter o quê? Ele vai ter a nossa indicação de como esse sistema deve tratar a gente, né? Que persona ele deve ter, e também a nossa primeira mensagem aqui, o nosso primeiro input. É isso que está sendo enviado aqui nessa variável messages, né? Que é uma lista. E com esses parâmetros e tudo mais, mas como a gente obtém a resposta, a gente vai colocar aqui, response igual a isso, né? Então, o que essa chamada aqui, a API do GPT retornar, vai ficar guardado nessa variável response. E agora a gente vai ter que analisar, porque ela não vem só uma respostinha, só o prompt, ela traz vários dados. Inclusive, se a gente voltar lá na documentação do GPT, né, da OpenAI, isso aqui, ó, um exemplo de uma resposta da API de Chat Completions, que é a API que a gente está usando, né? Olha, ele está num formato JSON aqui, né, que é o JSON, que é um formato muito comum de transmissão de arquivos por APIs. E olha, a gente tem aqui, né, um grande dicionário, né, com várias coisas dentro, né, choices, que são as escolhas, e aqui dentro de choices tem message, que é a mensagem, e dentro de message tem o content, que é o conteúdo da nossa resposta. E aqui em choices, né, isso aqui é uma lista, poderia ter mais de uma escolha, né? Aqui por acaso só tem uma, mas poderia ter várias escolhas. Então como que a gente vai pegar exatamente só o conteúdo, só isso aqui, né? Só o texto mesmo. Vamos lá formatar melhor, né? Como a gente vai pegar isso. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, answer ou resposta, seja lá o que for, vai ser isso aqui, né? Esse response. Aonde, né? Primeiro, choices. Então vamos abrir aqui um colchete e colocar choices. E como eu falei, poderia ter mais de uma escolha, né? Então vamos pegar a primeira escolha, a primeira resposta, porque ele vai dar sempre ela. Vai ser a mais acessível, né? E aí depois a gente, dentro de choices, a gente tem message. E aqui, que isso aqui tem que estar entre aspas também, né? É o nome do nosso parâmetro aqui. E dentro de message, a gente vai ter o conteúdo, né? O content. Bacana. Isso aqui já vai nos dar a resposta, né? Ela vai ficar armazenada nessa variável answer. E adicionando uma coisa a mais aqui, como isso é uma troca nossa, e ele não tem uma memória exatamente, a gente tem que criar nós mesmos essa memória, entre aspas, do sistema. E essa memória vai ser basicamente essa variável messages, né? A gente já tinha aqui o primeiro pedido, a nossa primeira pergunta, né? O primeiro prompt, e a gente pode colar aqui também a resposta dele, né? Para ele ficar exatamente na lista, para ele ter essa memória, esse contexto, quando a gente for fazer a próxima pergunta. Então aqui vai ser basicamente o que a gente fez aqui, né? Então, role, aqui vai ser assistant, poderia ser o system também, né? Então a gente já falou que ele é um assistente, então geralmente a gente usa assistant para indicar que não é o usuário, que não é você que está fazendo a pergunta. E o content, o conteúdo, aqui era a mensagem de entrada, aqui vai ser a resposta, mas é exatamente o mesmo padrão que a gente fez até agora. E aí, a gente vai imprimir essa resposta finalmente aqui, né? A gente está dando mais espaço do que deveria. Então, a gente pode imprimir só com uma função print. Muito básico, muito tranquilo. Mas aí, o que aconteceria? Essa mensagem aqui, né, a input message, seria sempre a primeira, essa que a gente recebeu aqui em cima. Ela nunca seria fim.
Isso é um problema, porque a gente estaria num loop que não ia acabar nunca, né? Ia ficar para sempre lá e nunca ia receber essa entrada de fim. Então a gente vai ter que pedir uma nova entrada aqui. A gente pode copiar essas duas perguntas aqui, só precisamos ficar atentos na indentação, né, para ficar dentro desse nosso loop while aqui, né? Então, a input message, né, a mensagem de entrada, ele vai esperar por uma nova mensagem de entrada, e o que ele vai fazer com ela? A mesma coisa que ele fez aqui, adicionar na nossa lista de mensagens para poder chamar novamente a API do ChatGPT para ela poder dar uma resposta que vai ser adicionada, que vai pedir um novo input, até a gente digitar a palavra fim. Vamos ver se isso está funcionando agora? Vamos torcer para não dar nenhum erro, nenhum bug de começo aqui. Vamos rodar esse código esperando o input. Então a gente pode perguntar, por exemplo, do que é feito o Sol. E aí esperamos que ele vai fazer a conexão, a gente já fez, ó. O Sol é composto principalmente de hidrogênio e hélio, esses elementos são convertidos em energia através de reações nucleares, blá, 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 blá. Ele deu uma resposta padrãozinho do ChatGPT, mas você pode ver, né, que ela não é tão longa, né? No ChatGPT ela geralmente é mais longa, até porque a gente colocou esse max tokens aqui, o número máximo de palavras, de tokens, na verdade, para 200, então ele deu uma diminuída. E ele já está novamente esperando por um input nosso. Você pode ver que esse código ainda está rodando aqui e a gente pode perguntar, e a Terra? Em vez de perguntar, né, do que é feita a Terra, eu espero que ele tenha esse contexto da pergunta anterior, né, que ele ainda tenha lá na memória dele, ó, ele teve. A Terra é composta por uma variedade de elementos químicos. Então, eu não tive que perguntar, e do que é feita a Terra? Não, eu só perguntei, e a Terra? Porque como eu criei essa memória aqui com essa lista de mensagens, ele sabe exatamente a sequência ali e ele vai ter esse contexto que eu perguntei do que é feito. É muito legal. E aí, se eu digitar fim, ele fecha e termina de executar. Terminou aqui em mais ou menos um minutinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui ensinando como fazer a conexão com a API do GPT, né, da OpenAI, que tem ali os modelos GPT-3,5, GPT-4, e que você possa usar esse conhecimento para criar os seus próprios projetinhos, seja em Python ou em outras linguagens de programação também. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. E aí, tá curtindo essa websérie de ChatGPT e IAs generativas? Então eu acho uma boa você dar uma olhada lá na Alura, na nova escola de inteligência artificial, que tem vários cursos para te ensinar a usar as ferramentas de IA aplicada no seu dia a dia de trabalho. E também a gente tem a nova formação OpenAI e Python, que vai te ensinar a criar chatbots inteligentes e também a você programar usando a API da OpenAI e essa linguagem de programação Python para você criar ferramentas, projetos próprios muito poderosos. Então vai dar uma olhada lá em alura.com.br.